bem? Estamos aqui com mais um episódio aqui no YouTube. É um prazer estarmos juntas aqui novamente. Como que vocês estão, meninas? Tudo bem com vocês? Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo bem, meninas? Aqui é tudo ótimo. Tudo jóia. Aqui também tudo bem. Então tá bom. E para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E a gente começa o programa de hoje com essa frase do Michael Odent. Ele é médico e professor de parto humanizado. E hoje a gente vai falar sobre o parto. Você já pensou como que você gostaria que fosse esse momento na sua vida? Muitas mulheres sonham com a gestação, com a maternidade, sonham com um chá revelação, um chá de bebê, decorar o quartinho do bebê, mas a maioria acaba se esquecendo de planejar esse momento, que é o momento do parto e o nascimento dos seus filhos. E muitas vezes esse momento fica marcado de forma negativa na vida dessas mulheres. No último episódio, a gente falou sobre a violência obstétrica, como que ela é recorrente no meio da assistência hospitalar à gestação e ao parto. E falamos também como que a gente pode, através da informação, evitar passar por elas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de partos e como que a gente pode planejar esse momento na nossa vida. Existe um documento que se chama Plano de Parto. Nele, a mulher gestante e o companheiro dela, ou acompanhante, vão colocar como eles querem que aquele parto seja, como que eles querem que aquele bebê seja recebido na hora que ele chegar no mundo. E o que muitas mulheres não sabem é que o parto é um processo natural, fisiológico, não é uma doença, não necessita de intervenções, e ela pode escolher, ela tem o direito de escolher como ela quer parir, como ela quer ter o seu bebê. E a maioria delas acabam se submetendo a intervenções desnecessárias exatamente por acharem que é uma coisa comum, uma coisa normal a intervenção, que elas precisam disso e acabam se submetendo a isso. Muitas delas ficam com lembranças até sofridas desse momento devido a tantas intervenções. Então, o plano de parto, ele ajuda a mulher a construir esse momento, a pensar já esse momento, ela entrega esse plano à equipe médica que vai fazer o parto dela, e essa equipe tem que respeitar esse plano. Esse plano geralmente é feito em casos emergenciais também, como que essa mulher gostaria de ser tratada. Então, ele é bem completo, mas é preciso de informação para preencher, porque quanto mais informação essa mulher tiver, melhor, para ela saber o porquê das escolhas que ela está fazendo nesse plano de parto. Mais informações também, né? Mais detalhes, na verdade, vai conter, né, o plano de parto. Quanto mais ela souber, quanto mais informação ela tiver, mais detalhe ela vai conseguir passar, né, para esse documento. Mesmo. Quanto mais detalhado, melhor. Às vezes, a gente demora umas 4 horas para poder elaborar um plano de parto. Eu acho que esse plano de parto faz muita diferença, porque às vezes a pessoa... eu já vi, por exemplo, pessoas que tiveram bebê, tiveram um parto normal, mas a pessoa não fez o plano de parto. Então, meio que você não sabe direito o que esperar. E quando você faz o plano de parto, você pensa em várias, né? Quando eu fiz o meu, você pensa em várias possibilidades, né? Aconteceu alguma intercorrência, eu vou querer a analgesia. A partir de quanto que eu posso pedir? Eu só aceito a partir de tanto. Teve algum problema, o bebê teve que ficar na UTI. Eu quero que dê o leite assim, eu quero que seja feito assim. Porque depois, quando você tem o bebê, às vezes você não consegue pensar nessas coisas. Verdade. Eu acho que até para você ir para a gestante ir preparada, né, e ter noção, né, de como as coisas acontecem, é muito importante. Eu vi muita importância, mesmo que você às vezes nem precise usar, né, o seu plano de parto lá na hora, ou exigir que ele seja cumprido. Exatamente. E a gente vê o que você falou, né? Nem nasce, a mulher ela
nem lembra mais do plano de parto dela, na hora que o neném nasceu, né? Mas quando aquele plano está ali no papel, escrito que o acompanhante teve acesso a esse plano, tem ele ali, está bem informado e empoderado também, esse acompanhante cobra mesmo depois que o neném nasceu, porque eu já vi casos assim, né, de o plano de parto ser respeitado até o neném nascer. O neném nasceu, não respeitou a hora dourada, não esperou a placenta sair espontaneamente, tudo que a gestante tinha colocado no plano que ela queria não foi respeitado, mas o acompanhante não estava tão empoderado para poder falar pela mulher ali, né? Então, assim, mas ela também não reclamou, ela estava feliz, ela não percebeu, então, ok, né? A gente não vai dizer para ela ali, mas se futuramente essa mulher percebe e sente isso, ela pode sim correr atrás dos direitos dela, né? E para isso que serve o plano de parto hoje mesmo. E o plano de parto ele já vem com uma estrutura, né, Mari? Então, assim, a mulher ela já responde em cima de uma estrutura. E às vezes terão coisas lá que ela nunca nem tinha parado para pensar que ela podia escolher fazer isso ou não. Tem mulher que acha que é normal, meu bebê precisa colocar o colírio de nitrato de prata. Só que, na verdade, o bebê não precisa. O colírio é utilizado em casos de mulheres que testaram positivo para clamídia ou gonorreia. Se aquela mulher não teve nenhum dos dois na gestação, para que você vai colocar o colírio de nitrato de prata no bebê? Só porque é um protocolo? Né? Então, assim, mas elas não sabem, a maioria não sabe, acha que precisa disso. Né? Então, no plano de parto, ele já traz uma estrutura que a mulher vai começar a se questionar sobre essas coisas que ela nem imaginava que ela poderia se questionar. Isso é bem legal também. A gente vai criar esse plano de parto, mas a gente precisa entender como que funciona o parto. Então, a gente tem duas vias de nascimento, né, de parto, que é o vaginal e o cirúrgico, que é a cesariana. No vaginal, a gente desmembra de algumas maneiras, né? A gente tem o parto normal hospitalar, o parto humanizado e o parto natural. O normal hospitalar é aquele que vai seguir todos os protocolos hospitalares, mesmo que não tenha necessidade. Então, é bem provável que seja lotado de intervenções do início ao fim, desde ocitocina, analgesia, episiotomia, né, tudo isso. No parto humanizado, é um parto que ele pode ter uma intervenção hospitalar, mas de forma respeitosa, se aquela mulher solicitar. Então, ele tende a não ter nenhuma intervenção, porém, se a mulher solicita uma analgesia, o profissional humanizado, ele procura dar uma analgesia mais suave, para que ela não perca totalmente a sensibilidade das pernas, né, e das contrações. Isso é possível. Então, é um parto que pode ou não ter uma intervenção, mas se ocorrer essa intervenção, ela vai ser de forma respeitosa. E o parto natural, ele é totalmente natural, é quando não existiu nenhum tipo de intervenção, pode ser um parto domiciliar, por exemplo, né? E todos são via vaginal. A cesárea, ela não é tida como um parto em si, ela é tida como uma via de nascimento e cirúrgica, então é uma forma de nascer através de uma cirurgia. É muito engraçado como as coisas mudam. Se me perguntasse alguns anos atrás se eu ia querer cesárea ou parto normal, cesárea, óbvio, para que eu vou querer sentir dor, né? Há um tempo atrás, assim, antes de Mari ficar grávida, eu lembro dessa conversa. Não sei se você vai lembrar, Mariana, que a gente estava conversando, você estava se planejando para poder ter filho e tal. Aí você falou isso, que queria ter parto normal e tal, explicou os motivos. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas eu perguntei uma conhecida minha que é médica e falei, o que ela achava disso? Só que ela não é ginecologista, não. Aí ela falou assim, eu acho que não tem nada a ver não, Fernanda. Eu acho que o que é importante é a amamentação, mas em relação a benefícios, tanto cesárea quanto normal, não tem nada a ver. Aí eu fiquei pensando, aí eu assisti aquele documentário por influência da Mari, O Renascimento do Parto. E eu comecei a ler, buscar informações, né?
Depois que a gente busca informações, que a gente vê como as coisas mudam. A cesariana, atualmente, ela pode ser escolhida pela mulher. Mas, assim, não é legal fazer uma cesariana agendada. Por quê? Porque o corpo daquela mulher não entrou em trabalho de parto, não está acontecendo a liberação hormonal que existe no trabalho de parto e que prepara aquele corpo para produzir o leite, para fazer com que aquele leite desça, que você sabe também que aquele bebê está 100% pronto para nascer, o pulmão dele está maduro, porque a mulher entra em trabalho de parto a partir do momento que a substância do pulmão do bebê é liberada para o organismo da mulher, avisando que aquele pulmão está maduro, e aí o corpo daquela mulher entende que é hora do bebê nascer e começa o trabalho de parto. Então, assim, é toda uma conversa muito harmoniosa entre o bebê e a mulher, e quando você agenda uma cesárea e não permite que esse momento aconteça, você pode atrapalhar bastante, tanto para a mulher quanto para o bebê, porque o bebê ainda pode estar com o pulmão imaturo, então ele pode vir a ter problemas respiratórios, que é bem comum em bebês que nascem via cesárea agendada. Eles às vezes ficam em incubadora, né, para poder terminar de amadurecer aquele pulmão. Isso pode acarretar em futuros problemas respiratórios, como bronquite, asma, enfim, né? Para a mulher, a recuperação, que é uma recuperação mais lenta já da cesárea em si, e o leite, que vai demorar para descer. Então, aquele bebê pode ser alimentado com fórmula nos primeiros dias de vida dele, o que já vai interferir para a vida dele toda, porque a colonização do intestino com leite materno e com leite de fórmula é totalmente diferente. Os estudos comprovam que os bebês que mamam exclusivamente o leite materno, do momento que nasceram até os 6 meses, têm a flora intestinal com a maior quantidade de bactérias benéficas do que aquele bebê que foi alimentado com a fórmula. E não só a questão intestinal, né? Mas como também a própria produção de leite, né? A própria descida do leite dessa mãe, né? Se a criança, nas primeiras horas, nas primeiras, é muito comum, né? No período de internação, a criança receber a fórmula e não ser estimulada a amamentação. Esse leite, essa pojadura demora, né? A criança, ela não aprende ali o que ela deveria aprender, né? Então, a gente perde esse tempo, esse primeiro momento. A mãe fica mais tensa quando vai para casa, porque aí o bebê não mamou nela, né? E ela fala, e agora? Vou ter que continuar dando fórmula. E aí vira aquela bola de neve da fórmula infantil, né? Da complementação ou do desmame mesmo, né? Eu como consultora, já atendi muitas mulheres que desistem porque fica muito mais difícil, a criança não pegou, e aí a mãe fica ansiosa, tem toda a questão do puerpério, né? A mulher já está ali. Tem outras coisas também, né? Tem que cuidar do bebê, enfim. Então, é um efeito realmente bola de neve. Você falou da questão pulmonar também, né? Dessa sintonia, o aviso, né? Do amadurecimento do pulmão e o parto normal, e aí eu lembrei, assim, de algumas pessoas também que eu atendi, que os filhos nasceram de cesariana agendada, bebês grandes, bebês com muito peso e grandes em relação à minha filha, e ela nasceu de parto normal e não precisou nada de incubadora, e era baixo peso, prematura. Então, assim, né, eu imagino que seja isso, né? Ela estava pronta para nascer, apesar do tempo, né? E do peso, do baixo peso. Então, ela nasceu respirando bem, e já vejo outras crianças, né? Outros bebês que nascem grandes, teoricamente no tempo certo, né? Porque aí nascem, às vezes, de 38 semanas, 39, né? Com uma cesariana agendada, mas foi agendado, né? E essa criança, às vezes, não estava dando ainda nenhum sinal de que queria nascer. Sim, e a maior parte dos bebês que vão para a UTI são de cesarianas, não são bebês que nasceram via parto normal, vaginal. Então, a gente tem um índice até de prematuridade no Brasil
alto, e a maior parte desses bebês prematuros, eles têm entre 34 e 36 semanas. Ou seja, está próximo da data provável do parto, né? Eles estão próximos, então, às vezes, um erro de cálculo agendou a cesárea, né? Calculou errado, e aí esse bebê nasceu pouco só prematuro, né? Só que peso não significa saúde, né? A gente linka muito isso. Vocês que são nutricionistas, vocês sabem que o peso não está relacionado à saúde, e a gente vê bebês grandes, sim, mas que nascem de cesárea agendada e que tem muito problema respiratório. Isso é muito comum, os problemas respiratórios em bebês que nascem por cesárea agendada. Então, assim, pelo menos respeitar esse tempo é extremamente importante se aquela mulher realmente quer fazer a cesárea, né? Não agendar a cesárea. Isso é extremamente importante. Os casos onde a cesárea é realmente necessária, né, que seja agendada, são os casos onde a gente tem um HIV positivo, também pode depender da carga viral. No caso de herpes também, herpes genital ativo, no momento em que a mulher entrou em trabalho de parto, ou antes, então a gente precisa às vezes agendar para evitar que essa bolsa se rompa e essa criança, né, seja infectada, que é o mesmo caso do HIV. Então, precisa agendar, não pode esperar entrar o trabalho de parto. No caso de placenta prévia, que é quando a placenta fica na frente do bebê, na saída ali do colo do útero, a placenta não pode sair primeiro que o bebê, né, senão ele fica sem oxigênio lá. Então, nesses casos, a mulher também não pode nem entrar em trabalho de parto, porque, né, pode ser que o trabalho demore, mas se for um trabalho de parto a jato e essa placenta sair, então o ideal é agendar. Mas fora isso, todas as outras indicações de cesárea são intraparto, ou seja, né, quando essa mulher entrou em trabalho de parto e por algum motivo ela precisou dessa indicação de cesárea. Eu acompanhei, né, a minha prima, ela teve uma tentativa de indução, né, do parto, e ela não evoluía a dilatação, ela ficou 24 horas com 2 centímetros de dilatação, e aí eles optaram, né, como era prematuro também, e ela tinha pouco líquido amniótico, aí optaram pela cesariana, então foi uma cesariana intraparto, né? Sim, e assim é muito mais seguro para a mulher e para o bebê. Você ter uma garantia de que aquele leite vai descer mais rápido, porque os hormônios estão agindo naquele momento, né? Na cesárea agendada, o corpo da mulher demora para entender que aquele neném nasceu, porque não teve aquela explosão hormonal, todo aquele preparo, aquele trabalho, né? Então, o leite demora para descer, às vezes mais de 10 dias, né? Normalmente já demora no parto normal um pouquinho também, a pojadura, né? De fato, começa o colostro. Aí demora uns 3, 5 dias para começar a vir. A primeira semana eu acho que é mais difícil, né? Assim, até o leite começar a descer de verdade. Mas na cesárea ainda o corpo da mulher demora para perceber que aquele neném não está mais ali, que é a hora do leite começar a sair. Então, por que é importante a gente conhecer, né? Conhecendo, a gente sabe todas as fases que a gente vai passar e se prepara para viver o momento do parto. Quais são as fases, quais são os hormônios? A gente tem os hormônios principais que trabalham durante o trabalho de parto, são vários, né, mas a gente tem alguns principais aí, que é a prostaglandina, a ocitocina, a prolactina, que são responsáveis por todo esse processo. A ocitocina é o principal, né? Então, ela é o hormônio do amor, o hormônio que promove as contrações uterinas, o hormônio que ajuda esse leite a sair, né, junto com a prolactina que vai produzir. A ocitocina ajuda o leite a realmente sair do seio da mulher. Depois que o neném nasce, a placenta sair, o útero voltar para o lugar, então ela é muito importante nesse processo inteiro de trabalho de parto. E o que acontece é que no momento em que ela precisa de mais ocitocina, ela não pode estar estressada, ela não pode estar liberando cortisol, apesar do cortisol também ser um hormônio do trabalho de parto. Mas tem os momentos certos que cada hormônio vai agir.
Então, quando essa mulher precisa de mais ocitocina, ela não pode liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e se ela estiver estressada, provavelmente esse cortisol vai ser liberado e vai inibir a ocitocina. E aí esse trabalho de parto para, ele trava. E o ambiente conta muito, né? A mulher está confortável, segura, à vontade, para ela não ficar nervosa, estressada. Geralmente o ambiente hospitalar favorece o medo e o estresse, né? Então, tentar transformar o ambiente, mesmo que ele seja hospitalar, no mais acolhedor possível para a mulher, ter a doula, ter um acompanhante que está ponta firme, carinhoso, né, que está ali realmente sabendo qual é o papel dele, ajuda muito, 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 muito para que esse processo seja mais rápido, porque ela vai conseguir liberar a ocitocina necessária e esse trabalho de parto vai agir. Na hora certa, ela tem que liberar o cortisol e a adrenalina, que é quando ela está no período expulsivo, que é quando ela precisa de muita força, de muita resistência para poder colocar o bebê para fora. Ali ela não tem como fugir. Ela está exatamente num ponto crítico que ela precisa fazer força, ela não pode parar. Então, nesse momento, a adrenalina e o cortisol são bem-vindos. Mas fora isso, até chegar lá, ela precisa estar num ambiente bem acolhedor e amoroso. Então, entender como que funciona esse processo hormonal ajuda também a gente proporcionar uma assistência de acordo com cada fase daquele trabalho de parto. E fazer com que essa mulher, e ela sabendo também, ela sabe a fase que ela está passando, ela se entende, ela vai tentar, se ela tiver com muita dor, ela vai tentar se acalmar, tentar se entender. Isso vai facilitar, assim, para ela, até na questão do medo, que eu acho que todas as mulheres vão sentir um pouquinho, né, ainda mais no primeiro filho. Então, falando agora mais, assim, do parto normal, é importante que a mulher entenda como que funciona o processo dele para que ela passe por esse processo mais segura. A cesárea em si, também é necessário um preparo assim, psicológico, emocional. É importante se preparar porque é uma cirurgia, tem anestesia e tem muitos riscos, muito mais até do que um parto normal. Mas não tem essas fases que o parto normal tem. O parto normal ele tem algumas fases características para a maioria das mulheres. Lógico que elas vão viver esses momentos cada uma, né, da sua maneira, mas eles têm características similares, né, que são essas fases. E quais são as fases do trabalho de parto? Tudo começa com os pródromos, que são contrações ritmadas que acontecem no final da gestação, mas que não têm dilatação ainda. E que muitas vezes essas mulheres acreditam que estão entrando em trabalho de parto e vão para o hospital. Aí chega lá, não tem dilatação e manda a mulher voltar para casa. Isso acontece muito. Ou chega lá, não tem dilatação, alguns profissionais não humanizados falam que a mulher não teve dilatação e mandam ela para cesárea, né? Na verdade, não esperaram ela ter a dilatação, né? Porque a mulher sempre vai dilatar. Então, pode acontecer os dois casos, né? Ou mandar para casa ou para cesárea. Esses pródromos são tipo contrações de treinamentos. Eles ajudam o colo do útero a ir se preparando para o momento do parto, tá? Então, durante essas contrações, a mulher consegue falar, andar, conversar, numa boa, comer. Elas não são muito doloridas, mas a mulher sente a barriga ficando dura e pode confundir com o trabalho de parto. A segunda fase do trabalho de parto é quando realmente ele já começou de fato, que é a fase latente. Nessa fase, tem as contrações ritmadas, mas mais espaçadas, 5 minutos, às vezes até 10 minutos, mas já tem dilatação. Já é possível identificar uma dilatação aí de 1 a 3 centímetros, ou até um pouco mais. Nessa fase, ela costuma ser a fase mais longa, a fase que a mulher precisa estar mais acolhida, ocitocina rolando solta, porque ela vai ter muitas contrações que vão preparar aquele colo do útero, vão deixando aquele colo do útero mais fino para ele dilatar. Então, ela é a fase, geralmente, que costuma ser um pouco mais longa, mas as contrações ainda não são tão doloridas,
Elas vêm mais ritmadas, menos espaçadas, mas ainda ela consegue conversar, ainda consegue comer, andar, ainda consegue ficar de boa, né? A terceira fase é a fase ativa. Durante a fase ativa, aí a gente fala, né, que o bicho começa a pegar. É onde essas contrações elas vêm mais compridas, elas têm um tempo de duração maior. E geralmente é quando a mulher já entra nos 7 centímetros, né? Nos 7, 8 centímetros ali, essa fase ela já está bem mais ativa e as contrações doem, porque é o momento final onde faltam os últimos centímetros para aquele útero dilatar. E aquele bebê está descendo, aquele bebê está abrindo toda a pelve daquela mulher, inclusive os ossos da pelve. Então, costuma ser uma fase onde a mulher já não consegue falar. Durante as contrações, ela não quer falar com ninguém, ela fica com o olho fechado, ela não quer ouvir barulho, ela quer ficar totalmente concentrada nela mesma, ela não come mais, ela não aceita mais nada para comer, ela pode ficar com náusea, e aí ela está totalmente, a gente fala na partolândia, né? Nesse momento, a assistência se faz fundamental, no silêncio, o não fazer nada, o deixar essa mulher viver a partolândia. Muita gente quer intervir, né? Não, gente, deixa ela, ela precisa se concentrar e tá dentro dela. É o lado mais primitivo nosso atuando nesse momento, né? E aí, quando tá nessa parte, é que ela já tá começando a se preparar para a parte onde a adrenalina e o cortisol serão importantes. Então, esse negócio das fases, né? Estudei isso antes de ter meu parto e tal. E assim, a gente consegue perceber mesmo. Mas é claro que, como é um organismo vivo, é engraçado que às vezes as coisas são um pouco misturadas, né? Por exemplo, no meu caso, eu fiquei muito tempo em pródromos, por muitos dias, eu nem sei te falar quantos dias, para falar a verdade. Fiquei muitos dias. E essa fase latente minha, meio que ela deu uma misturada. Eu senti muita dor na fase latente, que não era dor de contração. Eu sentia como se estivesse abrindo os ossos mesmo. Eu fiquei uns 2, 3 dias sentindo essa dor. Eu percebi que a gente, assim, você consegue identificar, assim, as fases, mas às vezes uma coisa, um pouco de uma, vem para outra. Então, eu percebi isso. Por exemplo, eu senti mais dor nessa fase latente, que eu senti essa questão da bacia abrir, toda essa questão do bebê descer, encaixar, do que necessariamente na fase ativa. Então, às vezes, isso é muito relativo também, né? Existem as fases, mas elas, às vezes, elas misturam um pouquinho, né? E eu achei isso interessante. Você consegue perceber, mas é uma coisa que vai fluindo, assim, né? Com certeza, é isso mesmo. Cada mulher vai reagir de uma forma, a mesma coisa a dor. A dor, tem mulher que vai estar plena e vai falar, nossa, eu não estou sentindo quase nada. Tem mulher que vai sentir muita dor, né? Vai pedir, sim, a anestesia, porque não está aguentando, né? E o preparo ajuda para isso, porque ela sabe o momento da dor, ela sabe que vai existir a dor e que não adianta lutar contra ela. A dor é um trabalho do corpo para o bebê chegar. Então, aprender sobre ela, se preparar para passar por ela, faz com que a mulher, emocionalmente falando, fique mais forte para esse momento. E muitas vezes essa dor acaba não sendo tão grande quanto ela imaginou que fosse. Mas outras já vão achar uma dor, assim, insuportável. Então, varia de mulher para mulher. A gente tem ali uma estimativa das fases, mas realmente cada mulher vai viver esse processo de formas diferentes. Tem mulheres que vão, desde a primeira contração até o bebê nascer, demorar 2 horas. Tem mulheres que vão demorar 24 horas. Cada uma vai ter um processo, mas é legal a gente saber para se preparar como mulher que quer gestar e também como um profissional que vai prestar uma assistência adequada ao momento, né, a cada momento daquele parto. Então, na fase ativa, a gente tem a fase de transição, que é o momento dos 8 para os 10 centímetros de dilatação, que costuma ser a fase mais dolorida, onde a mulher realmente
costuma pedir cesárea, pedir anestesia, acha que vai morrer, acha que não vai aguentar. Então, nessa fase, ela precisa de muito apoio ali da equipe do lado dela. E passou essa fase, ela costuma ser bem rápida. A mulher já não sente tanta dor mais, chega o expulsivo. Na hora do expulsivo, essa dor é substituída por uma vontade muito forte de fazer força, como se fosse uma força de fazer o cocô mesmo. E aí a gente sabe que essa mulher está no momento do bebê nascer, porque é incontrolável a vontade. Todas elas falam que vem, né, Mari? A Thaís, com anestesia, eu não sei se sentiu tanto. Sentiu, Thaís? Eu senti bastante, foi na hora que eu pedi a anestesia, né? Eu já estava sentindo entendi. essa vontade, assim, é muito incontrolável mesmo. Mas aí logo eu pedi analgesia e aí parei de sentir, não senti mais nada. Então, mas é importante sentir, né? Para que a mulher consiga atuar com protagonismo. Sem isso, precisa de direcionamento da equipe para dizer para ela quando ela tem que fazer força, sendo que ela sentindo, ela sabe já. Então, aí entra a fase do expulsivo, que é quando o bebê está nascendo, que é super rápido, geralmente é bem rápido, porém tem mulheres que ficam até 3 horas nessa fase. Então, também depende muito, mas geralmente é rápido, tá? Mas pode demorar. E tá tudo bem também. Se o bebê estiver bem, a mulher estiver bem, não precisa fazer nada, é só esperar a hora que aquele bebê vai nascer. Depois do expulsivo, o bebê nasceu, foi para o colinho da mamãe e, por último, nesse processo das fases, é a dequitação da placenta. Ela demora em torno de meia hora no máximo. Pode demorar um pouco mais, mas geralmente em meia hora essa placenta ela sai através de outras contrações uterinas, mas geralmente a mulher não sente dores, nada muito forte, tá? Ela sai e aí aquele trabalho de parto está concluído. Num processo humanizado, eles esperam o cordão umbilical parar de pulsar para cortar, né, o cordão umbilical, e aquele bebê fica ali no colo da mãe, na sua primeira hora de vida, com contato pele a pele, e tentar fazer a primeira mamada com leite materno. E aí a gente encerrou esse processo. O processo do nascimento fica no nosso subconsciente. A frase que a gente começou o programa, ela nos coloca para pensar como que a gente tem feito, como que a gente tem recebido acolhimento com amor, com carinho, ou a gente está recebendo cheio de procedimentos, cheio de traumas, muitas vezes desnecessários, apenas por um protocolo hospitalar, né? Então, eu acho que com essa questão que eu encerro o programa de hoje, colocando todas nós mulheres para pensarmos como que a gente gostaria de receber os nossos filhos aqui no mundo, como que eu gostaria de ter vindo e como que a gente pode fazer hoje para mudar a realidade dos nascimentos aí e receber essas crianças, essas novas gerações com muito amor, carinho e acolhimento. É isso, meninas. Foi muito bom o programa de hoje. Tá mais um programa aqui com vocês. É sempre um prazer imenso. Um beijo para vocês. Beijo. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau.